Submissão é a base da autoridade. Então, quando a gente imagina, sobre base, a gente pensa logo sobre uma estrutura bem alinhada, onde possamos nos posicionar e ali encontrar estabilidade, encontrar apoio, segurança, para que nós nos mantenhamos de pé. Então, a base de autoridade que nós podemos obter e viver sobre isso em Deus está no ato de sujeição, no ato de submissão. Então, quanto mais eu me submeto a Deus, quanto mais eu me submeto à palavra de Deus, quanto mais eu me submeto à vontade de Deus, eu estou abrindo o meu coração, e me expondo a estar debaixo desse revestimento de poder que inclui autoridade e domínio sobre Satanás. Então, autoridade e domínio sobre Satanás existe em Jesus, em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós podemos viver isso exercendo o quê? Fé e submissão às palavras de Deus, de acordo com a vida de Jesus que nos foi dado gratuitamente. Então, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, toda a autoridade que existe sobre Jesus e que existe no nome de Jesus, nos foi dado para que a gente tenha direção sobre isso, para que a gente dê frutos sobre isso, para que a gente pratique sobre isso, e veja os resultados. Então, cada vez que eu me coloco numa posição de submissão à vontade de Deus, eu estou dizendo, com esse comportamento, com essa atitude, que eu acredito na vida de Deus, que eu acredito no sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo com isso, através da submissão, que a autoridade que Jesus alcançou naquela cruz, morrendo e ressuscitando no meu lugar, é uma verdade que precisa ser admirada, que precisa ser honrada. E com isso, eu estou fazendo valer a minha vida debaixo dessa ordenança, debaixo dessa autoridade de Cristo Jesus sobre mim, para que do mesmo modo que Jesus venceu sobre todas as coisas, nele possamos também vencer. E através do nome dele, demonstrar a autoridade que a gente recebeu e que a gente acreditou e que a gente honra. Então, toda autoridade que nos foi dado através de Jesus, tudo isso é testificado e testemunhado através da nossa submissão. A gente se submete a Deus, a gente resiste ao pecado, resiste às tentações, resiste ao diabo e ele foge. Não é para nós nos sujeitarmos ou nos submetermos a Satanás. A gente se submete a Deus e resiste às tentações do diabo. Então, conforme diz as Escrituras, lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, no versículo 7 do capítulo 4, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, o ato de submissão a Deus confirma a autoridade que Deus tem diante dele. Porque a autoridade do Senhor apaga todos os dardos inflamados do maligno, destrói todas as obras malignas de Satanás. Então, a autoridade de Deus realizada em Jesus ao nosso favor existe para que nós nos submetamos no sentido de honrar e obedecer.
a vontade maior de Deus sobre as nossas vidas, no espírito, na alma e no corpo. Então, uma vez que a gente aprende a se submeter ao Senhor, que isso é algo que pode ser treinado, pode ser planejado, pode ser provocado, pode ser alimentado para que a gente consiga dar os resultados esperados. Então, a vontade de Deus é de que nós consigamos viver do seu melhor e desfrutar do seu melhor, de toda a autoridade e bondade que Ele nos confiou, que Ele nos delegou em Cristo Jesus, para que através de sua vida sobre nós possamos vencer todas as artimanhas do maligno. Então a gente pode repreender no nome de Jesus, a gente pode orar, a gente pode expulsar qualquer ação contrária de Satanás contra as nossas vidas e saber que ele vai se submeter. Porque é o nome de Jesus, é a vida de Jesus, é as palavras de Jesus que são maiores e melhores e que tem poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, pelo qual diante dele todo joelho se prostra, pelo qual diante dele todos confessarão que ele é o Senhor, que ele é o Rei, que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é justo, que ele é gracioso, que ele é perdoador, que ele é libertador, ele é transformador. Então toda a honra e toda a glória seja sempre dado a ele. Então um ato de submissão é a base de autoridade, aonde isso é confirmado, aonde isso verdadeiramente é testificado e nós podemos ver frutos. Nós podemos ver a realização de tudo isso, porque existe poder e autoridade numa vida com Deus, na salvação e sobretudo diante do nome de Jesus.